Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20/11 de 2023. Nossos palpites sempre baseados em números e estatísticas aqui no YouTube para vocês e também no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais lucrativo e mais completo que vocês vão encontrar. Só o que vocês adquirem lá com os nossos e-books, guias, informações especiais já vale o investimento. Se contar as chips exclusivas que você garante com as melhores odds lá também, beleza? Vamos começar o nosso vídeo aqui de hoje, um vídeo um tanto quanto complicado de se fazer. Eu acho que o mercado deu linhas muito baixas para algumas coisas que, apesar de óbvias, não vale tanto risco assim. Então a gente teve que se virar, vamos passar aqui para vocês as nossas opiniões e trazer informações especiais para vocês. Mas, sinceramente, é um dia bem complicado. Eu faria pouquíssimas entradas hoje com valores baixos e deixaria para os próximos dias da semana que parecem ser mais promissores. Antes da gente começar, nossa metinha de like aqui pro vídeo de hoje, mais uma vez, 300 likes, clica no botão de joinha, não custa nada, e se você vem garantindo bons greens aqui no nosso canal, é a melhor forma da gente entender que a gente está fazendo um bom trabalho. Então clica no botão de joinha, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada hoje. Tem vídeo exclusivo para quem é membro do canal, clica no botão aqui embaixo de seja membro. E a gente estendeu o nosso prazo para inscrição, né, do On Fire, dessa rodada número 3. Então se você quiser participar, com apenas R$10 você pode garantir um prêmio acumulado dos participantes, um valor muito superior. Basta você escolher um time para cada dia da semana. E, depois de definir os seus vencedores favoritos, o último sobrevivente da sala, o último a errar, é o grande campeão. Beleza? Então bora começar com o nosso vídeo com Hornets e Boston Celtics. A gente tem aqui um Hornets jogando em casa, mas um Celtics favorito. Eles vêm de um back-to-back, jogaram ontem, mas vão enfrentar aqui um Hornets que, além de ruim, venceu um dos seus principais pontuadores mais uma vez, Terry Rozier. O Boston vem completinho, isso daí já é uma boa notícia pra gente, mas acima de tudo com um histórico recente bem mais favorável. O Boston vem de 6 vitórias consecutivas, encara aqui um Hornets que vem de 4 derrotas consecutivas, que perdeu também aí, né, 6 dos últimos 7 jogos que fizeram e só venceram o fraco Washington Wizards. Então nosso palpite aqui para essa partida vai ser uma dupla, tá? A gente vai na vitória do Boston Celtics, aliado com acima de 113,5 pontos, com base na seguinte argumentação: nos últimos 10 confrontos diretos entre essas franquias, 80% das vezes, ou seja, em 8 desses 10 jogos, o Boston venceu. Num recorte mais curto, nos últimos 9 encontros, são 8 vitórias para o Boston e apenas uma para os Hornets. O mais interessante é que a média de pontos produzidas nesses confrontos aqui a favor do Boston Celtics foi de 121,3 pontos por jogo. Nos últimos 5 jogos seguidos, eles venceram e fizeram mais de 113 pontos, o que também é bem positivo. E essa marca de pontuação aqui ficou em pelo menos 122 em praticamente todas as vezes dos últimos 4 jogos que eles fizeram, né? Tendo marcado 130 e 127 nos jogos mais recentes. Os Hornets são uma das piores defesas da liga. Nos últimos 10 jogos, eles perderam 8 e venceram apenas 2, do fraco Washington Wizards e da defesa frágil ali, irregular do Indiana Pacers, e foi por apenas um pontinho. Eles vêm de 4 derrotas consecutivas e sofreram 125 pontos de média nesse recorte. Por isso eu acho que a equipe do Boston deve vencer e convencer. Eles são melhores em tudo. Quarto melhor ataque, encarando hoje esse Charlotte Hornets, que tem um ataque ali de meio de tabela, apenas o 17º. Nas defesas, a distância é ainda maior. A melhor defesa da liga por 100 posses de bola nesse momento é a dos Celtics, enquanto que a dos Hornets é a pior. Aqui eu acho que eles conseguem ampliar a vantagem deles. O aproveitamento de rebotes, a gente está falando aqui do quarto melhor da liga, desculpa, eu estava olhando aqui o defensivo, né? A gente está falando do terceiro melhor da liga contra o 11º em número de bolas de 3 feitas, e o aproveitamento também, o Boston é superior. O segundo com mais bolas de 3 por jogo e o 11º em aproveitamento, enquanto que os Hornets são um dos piores aproveitamentos da liga, o terceiro pior mais especificamente, em número de bolas feitas por jogo, no número mais bruto, né? A gente tem aqui um Charlotte também entre os piores, nesse momento o pior da liga, então assim, são muitos números favoráveis para que o Boston vença. Além dos melhores jogadores, a única vantagem que o Celtics tem é o mando de quadra, que até aqui na competição não se mostrou ser o suficiente para eles conseguirem bons resultados. E agora vamos falar de Pistons e Denver Nuggets. O Denver joga fora de casa depois de uma partida contra o Cleveland Cavaliers, onde eles perderam. Jamal Murray vem fazendo muita falta no lado ofensivo dessa equipe, até por isso eu vou tomar cuidado aqui em fazer uma dupla da vitória dos Nuggets com a pontuação. Eu acho que o ideal mesmo é tentar buscar a vitória do Nuggets com pontuação no ao vivo, ou só a vitória, ou só a pontuação. Eu acho que faz mais sentido. A odd está muito baixa, mas ainda assim eu acredito que o Denver vai vencer. E eu vou deixar aqui o meu parecer
porque eu sei que tem muitas pessoas que não se importam com essas linhas, com essas odds baixas. Então, eu acredito que o Denver vença com base na seguinte argumentação. Do outro lado, a gente tem o Detroit Pistons que tomou a surra ontem do Toronto Raptors, que nem é um ataque de elite. Eles simplesmente foram péssimos, seu principal jogador, Cade Cunningham, não evoluiu da forma que se esperava, e eles costumam ter muitos desfalques. Bogdanovic, que é titular e seu melhor arremessador, não joga. Além deles poderem perder o Jalen Duren, Killian Hayes, o Monte Morris, o Joe Harris, entre outros jogadores importantes. Bom, se a gente for olhar aqui o histórico recente, o Denver, apesar de ter perdido aí o Jamal Murray, tá com o histórico bem negativo, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, eles ainda têm um histórico muito melhor do que o do Detroit Pistons, que é simplesmente uma vergonha. Eles não conseguem vencer, mesmo enfrentando adversários de nível médio para ruim, como o próprio Toronto Raptors, como aconteceu com os Bulls, como aconteceu também aqui contra o Portland Trail Blazers, e mesmo assim em casa, eles perderam por 9 de diferença. Assusta bastante o desempenho desse Detroit, que é simplesmente terrível. Nos últimos 7 jogos contra os Pistons, o Denver Nuggets venceu 6 e perdeu apenas 1. Geralmente ali por uma vantagem minimamente interessante. Se a gente for olhar aqui os números do Detroit Pistons nos últimos 10 jogos, além dessas 10 derrotas consecutivas que eu já citei para vocês, a gente pode ver que eles estão sofrendo 120,4 pontos por jogo. Como que eu vou fazer aqui uma duplinha favorável à vitória mais pontuação do Denver Nuggets? Meu palpite final vai ser vitória do Denver, mas a gente vai trabalhar aqui com uma condição, tá? Que vai ser o seguinte, e foi algo que aconteceu ontem e acabou mudando completamente a dinâmica do jogo entre Detroit e Toronto Raptors. Inclusive, né, ontem eles sofreram aqui 142 pontos, por sinal. A gente precisa ficar de olho se o Killian Hayes vai jogar. Por que eu tô falando desse jogador? Léo, ele é muito importante, ele é um talento assim absurdo para essa equipe? Não é o caso, Killian Hayes é dúvida para hoje. O que acontece? Se ele estiver de fora, quem vai jogar de titular no lugar dele é esse cara aqui, Jaden Ivey. O que esse cara aqui corre é um absurdo. Ele muda completamente a dinâmica do jogo do Detroit Pistons e, consequentemente, dos seus adversários. Ele corre muito a quadra, ele executa muito rápido as jogadas e, com isso, o jogo fica um pouco mais laicar, mais de trocação, e para você trabalhar com o under fica mais complicado. Se o Killian Hayes não jogar, dá pra gente fazer a dupla da vitória do Denver com a pontuação, porque esse cara também vai ajudar o Denver a ter mais posse de bola por minuto. Agora, se ele for reserva, ele vai ter menos minutos de quadra, o jogo vai ficar um pouquinho mais lento, porque para poder adequar, né, até o Nikola Jokic ali dentro de quadra, porque sem o Jamal Murray, ele precisa estar posicionado no ataque para poder converter ali os seus arremessos, organizar o time. E como ele é um jogador muito lento, né, a chegada dele da defesa ao ataque acaba fazendo com que o Denver se sinta mais confortável em cadenciar o jogo. Então meu palpite vai ser vitória dos Nuggets. Eles são superiores em muitas categorias e, acima de tudo, a ruindade do Detroit faz com que eu sempre fique contra eles. A gente tá falando aqui da 7ª pior defesa da liga por 100 posses de bola e de um ataque aqui também que é bem meia boca. Os Pistons estão, né, entre os 5 piores ataques da NBA, até por isso também eu quero trabalhar na vitória dos Nuggets. Agora vamos aqui para Wizards e Bucks. Dessa vez a gente vai indicar uma duplinha aqui para vocês. Essa sim eu acho que já dá para trabalhar no pré-jogo. Vai ser vitória dos Bucks, e aí a gente vai ali nos pontos mínimos do Giannis Antetokounmpo e trabalhar com acima de 23,5 pontos do grego. Repetindo, vitória do Milwaukee Bucks, a gente vai criar a aposta, e depois a gente vai colocar aqui jogador pontos baixos, Giannis Antetokounmpo para fazer acima de 23,5, ou seja, pelo menos 24 pontos. Por que a gente acha que isso seja possível? Bom, primeiramente, nos últimos 10 jogos, os Wizards perderam 9, né, e venceram apenas 1 do fraco Charlotte Hornets. A gente teve aqui uma média de 122,6 pontos sofridos para o Washington Wizards. Eles têm uma das piores defesas da NBA. Como a gente pode olhar aqui, a defesa deles é uma das 10 piores, mais especificamente a 6ª pior de toda a liga. Eles também jogam num ritmo muito alto, o 2º maior ritmo de toda a NBA, o que significa muitas posses de bola para eles e para o Milwaukee Bucks, que é o 6º maior ritmo da NBA e também é o 6º melhor ataque. Por que a gente está falando do Giannis especificamente? Se a gente for aqui na linha de play type, né, tipo de jogada, a gente está falando de um Giannis Antetokounmpo, que é um dos melhores jogadores para pontuar em transição em toda a NBA. E quando a gente vai aqui para o aspecto defensivo do Washington Wizards, a gente pode observar que não só eles sofrem muitos pontos de transição, o 6º time que mais sofre pontos de transição, e essa é uma jogada aí que o Giannis ele é craque demais, eles também são um dos times que mais sofrem tentativas desse tipo de arremesso. É o 3º time que mais sofre pontos de transição, tentativas de pontos de transição, da NBA, bem como os Bucks também. Em resumo, vai ser um jogo corrido,
vai ser um jogo com muita chance de ser bem pontuado, mas como eu ainda não confio na defesa dos Wizards, eu não vou trabalhar com pontuação total, eu prefiro acreditar que os Bucks vão pontuar bem e vão ganhar o jogo. Léo, então por que você não colocou para o over ali na linha de pontos dos Bucks? Porque tá muito alto. Então vou priorizar o jogador com melhores características para pontuar dessa forma. O jogador que nos últimos 8 confrontos contra os Wizards tem 31,9 pontos de média. Desses 8 jogos aqui, ele conseguiu superar em 6 essa marca dos 23 pontos, mas se a gente reduzir esse recorte para os últimos 5 encontros, ele não só conseguiu superar essa marca na maioria, como teve uma média de 33,6 pontos e teve pelo menos 29 pontos em 4 dessas 5 partidas. A única vez aqui recentemente que Giannis não conseguiu superar essa marca foi contra o Charlotte Hornets. Se a gente for olhar, 36 pontos de média nos últimos 5 jogos, pelo menos 35 em 4 dos últimos 5, mas contra os Hornets ele não conseguiu. Primeiro, ele teve a menor minutagem dele e segundo, 10 tentativas de field goal. Isso aqui é muito baixo para um jogador que sempre tenta ali entre 22 e 26, pelo menos no recorte recente. O que significa que ele não tentou, ele não forçou o jogo. No dia seguinte, ele ia enfrentar o Dallas Mavericks, um dos melhores times da NBA. Então, ele claramente se poupou aqui, forçou menos, deixou o Damian Lillard brilhar para poder encarar um Dallas Mavericks ali, que era um time mais competitivo e num dia sem descanso, né, num dia consecutivo, deu certo, ele fez 40 pontos, quase 70% de eficiência nos arremessos, e hoje ele enfrenta esse fraco Washington Wizards, que sofre muitos pontos, né, para centers. Ah, Léo, mas o Giannis ele não joga de center, ele é power forward, sofre muitos rebotes também, né? O líder aqui em rebotes sofridos para jogadores da posição. Sim, lógico que a gente está considerando o recorde dos últimos 7 jogos. Porém, nos momentos ofensivos, quem atua como center é o Giannis. O Brook Lopes ele fica aberto ali no perímetro, então quem toma conta ali do garrafão é o grego. E o garrafão é um setor onde o Washington Wizards sofre demais, o quarto time que mais sofre pontos por jogo nesse setor, então eles devem sofrer bastante na mão do grego. Beleza, então vitória dos Bucks aliado com mais de 23,5 pontos do Greek Freak. Aqui, Bulls e Heat, a gente tem um jogo bem under. Eu gostaria de trabalhar com abaixo D nessa partida aqui, mas o mercado trouxe linhas muito baixas. Então eu vou esperar no ao vivo essa linha subir para eu poder trabalhar com abaixo D, porque eu acho que faz mais sentido. Análise dos outros jogos, palpites de jogador, entre Timberwolves e Knicks, Pelicans e Kings, a gente vai mandar lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, com as melhores odds, as melhores tips para vocês selecionarem lá, beleza? Ontem teve Green no chat, Holmgren no seu over. Em bloqueios, a gente tá 100%, né? Em bloqueios aqui de Green na temporada. A gente ainda não errou nenhuma linha de bloqueio aqui. E a gente também conseguiu um green ali na pontuação do Denver Nuggets. Além, é claro, de muitas informações extras como escalação, quem joga, quem não joga e como isso impacta no resultado da partida. Vamos pular aqui para San Antonio Spurs e Clippers, mas antes, pessoal, pedir para vocês conhecerem o nosso Twitter. A gente está sempre lá no @cesta de trade agora, publicando comentários a respeito dos jogos. Ontem, por exemplo, a gente compartilhou uma informação de como o Tyrese Haliburton não conseguiu um duplo-duplo, sua linha de assistências. Muitas pessoas investiram no duplo-duplo dele ou no over em assistências. A gente mostrou como isso foi uma loucura. Muitas pessoas, muitos outros canais indicaram isso e também perfis no Twitter e Instagram indicaram para se trabalhar com duplo-duplo e over assistências do Tyrese Haliburton, que de fato bate com frequência. Mas ontem a gente trouxe informações privilegiadas do porquê isso não fazia sentido e a gente vai estar sempre trazendo informações especiais para vocês lá no Twitter e os nossos comentários a respeito de algum dos jogos é bem legal, beleza? Vamos aqui para Spurs e Clippers. Aqui eu confio na vitória dos Clippers, apesar de ser um visitante e um time que não se deu muito bem desde a chegada do James Harden. A gente comparar os números das franquias, no geral, é injusto. A gente tem que considerar o que aconteceu nos últimos 7 jogos, desde que o James Harden chegou. E ainda assim, os Clippers são superiores. Se a gente for olhar aqui, no lado ofensivo, a gente está falando do 19º melhor ataque contra o 3º pior desses últimos 7 jogos, do lado defensivo. Do lado ofensivo, a gente está falando aqui de um Clippers que é ruim, o 3º pior da NBA nesse recorte, mas ainda tem Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, jogadores que podem dar a volta por cima, e mesmo assim, eles foram melhores do que os Spurs também, com net rating, que é o saldo desse ataque mais defesa, bem à frente dos seus adversários. A gente está falando de um Clippers com net rating aqui de menos 7.1, enquanto os Spurs são menos 18.2, isso é um absurdo. Em aproveitamento de rebotes, a equipe dos Clippers também foi superior ao San Antonio Spurs, né, que foi pior do que seus adversários, e no fim das contas hoje é isso que importa. O Clippers finalmente conseguiu a vitória. Eu ainda acho a saúde muito baixa para eles, não é um time no qual eu confio de olhos fechados, mas meu parecer é que eles devem vencer essa partida, principalmente se vocês quiserem trabalhar ali
para colocar eles como a dupla, como a tripla, com outras franquias para vencer também. Se a gente for olhar aqui, são 5 vitórias já consecutivas favoráveis aos Clippers, quase todas elas por uma vantagem bem larga, então acredito que os Clippers vençam essa partida. A equipe do San Antonio Spurs é ruim em vários aspectos, nos últimos 20 jogos eles vêm de 8 derrotas consecutivas, nos últimos 20 jogos eles venceram 6 e perderam 14, o que é bem relevante também, e já perderam nessa temporada por uma diferença absurda para o próprio LA. Beleza? Em relação à linha de pontos para esse jogo, Los Angeles Clippers tem tudo para pontuar bem, só que eles estão com dificuldades nos jogos mais recentes. Por mais que eu acredite que o ataque deles tem potencial e a defesa dos Spurs é péssima, eu não gosto de trabalhar com teorias, porque no fim das contas os números favoráveis aos Clippers ainda não foram bem construídos, ainda não são consistentes. Então eu acho apenas que eles vencem e acho que o ideal é esperar, como em todas as outras partidas que eu só indiquei um vencedor, no ao vivo ali para trabalhar com uma linha melhor. Bom, pessoal, vamos aqui agora para Warriors e Houston Rockets. O nosso palpite para esse jogo aqui vai ser um handicap positivo a favor do Houston Rockets. Por que a gente acha que isso deva acontecer? Primeiro, os números estatísticos dessas equipes são bem equilibrados, se a gente considerar nessa temporada. A gente tem aqui um Houston Rockets que no handicap de mais 10.5 pode perder por até 10 de diferença ou menos, que o nosso green tá garantido. O Houston vem de back-to-back, jogaram ontem, foi uma partida difícil, perderam, é verdade. Mas o Golden State Warriors vem sendo simplesmente terrível jogando sob seus domínios, e hoje jogam sem dois dos seus melhores defensores, Gary Payton II e Draymond Green. Eles vêm de 6 derrotas consecutivas, sendo que dessas 6 derrotas, 5 jogos seguidos foram em casa e 5 derrotas também. A última vez que os Warriors venceram como mandante foi lá no dia 1º/11 contra o Sacramento Kings por 1 ponto de diferença, então o desempenho deles preocupa bastante. Como visitante, o Houston Rockets vem de 3 derrotas seguidas, mas a boa notícia é que eles cobriram esse handicap em todas as oportunidades. A gente está falando aqui de um Warriors que vem de 11 vitórias seguidas contra o Houston, só que tem um porém. A gente não pode comparar o Houston de 2021 a 2023 com esse de agora. A gente tinha os Warriors ali sendo campeão entre essas temporadas, brigando ali pelo topo do Oeste, enquanto que o Houston era o pior time da NBA, um dos piores muito provavelmente, tancando e pensando no seu futuro. Hoje, com Van Vliet, com Dillon Brooks, com Ime Udoka na sua comissão técnica, eles prometem ser competitivos. E se a gente for olhar aqui os números do Houston Rockets, eles além de virem de 6 vitórias seguidas antes dessa sequência de derrotas, viajando ali pela costa oeste, a gente tem aqui um Houston Rockets que só perdeu uma vez, inclusive por 10 pontos de diferença ou mais nesse recorde, por 11 pontos, né? Foi contra o próprio Golden State Warriors, mas era um outro momento, um Warriors ali com seus melhores defensores à disposição, um Houston que ainda estava se encontrando, e agora eu acho que os Rockets devam cobrir esse handicap. Eles são um bom time na hora de defender o perímetro, eles não sofrem tantas bolas de 3 aqui, o quarto time, que melhor defende o perímetro. Nos últimos 3 jogos eles só sofreram 9 bolas de 3 por jogo de média, né, 9.3, e a gente sabe que esse é o carro-chefe do Golden State Warriors, que tem no Klay Thompson ali um coadjuvante que não vem correspondendo às expectativas, e um Chris Paul que depende muito das assistências para poder brilhar, sendo que o Houston Rockets nos últimos 7 jogos foi o time que menos cedeu assistências por jogo para jogadores da posição do CP3. Beleza? Então eu acho que a gente tem aqui coisas interessantes para acreditar que eles vão cobrir esse handicap. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, como eu disse para vocês. Hoje não é um dia muito interessante, linhas muito baixas, odds muito baixas, está muito complicado trabalhar, mas a gente fez o nosso melhor. Porém, de toda forma, esse eu não tenho nem dúvida de que foi o pior dia para poder trazer palpites aqui para vocês. As melhores odds e oportunidades lá no nosso grupo VIP, se você quiser, conheça, vocês vão recuperar esse dinheiro rapidinho. Só que a dica do dia de ouro hoje é: invista o mínimo possível. E façam poucas apostas. Não adianta se empolgar, é necessário ter muita paciência para ser lucrativo no médio e longo prazo com esse mercado. E ontem a gente teve muitas zebras no jeito como os jogos aconteceram. Muitos visitantes vencendo e o desespero para as pessoas recuperarem essa grana no dia seguinte é sempre muito grande. E é aqui que vocês vão afundar. Então tomem cuidado, evitem o máximo possível. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Conheçam o nosso canal Basquetinho, link aqui na descrição. Vai ajudar muito o nosso projeto lá e a gente sempre vai trazer vídeos especiais exclusivos para vocês lá também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!